amigos blog Like a New Home. Hoje eu tô aqui para falar sobre mais um tema do projeto Mães no Canadá, que é o projeto que eu e mais 5 mães aqui que moram aqui no Canadá falamos sobre assuntos todo dia 20 do mês relacionados com maternidade e ter filhos aqui, por aqui e também em geral. Se vocês quiserem acessar o blog das outras amigas mães no Canadá, acesse pelo link abaixo desse vídeo ou no blog também tem alguns links lá para vocês acessarem. Tem muitos papos legais, vários vídeos e tal. Mas hoje, começando que eu tenho uma participação especial aqui do Baby Arthur, que chegou há 5 dias mais ou menos. Então, né, tá novinho em folha no vídeo do mês. E o tema de março, então, que é o terceiro mês do projeto, com o que eu vou falar hoje, é eu antes e depois da maternidade. E já começo dizendo que esse tema é super, né, amplo também, mas com certeza tem bastante coisas marcantes entre eu antes e eu depois. Vou começar, obviamente, com eu antes. Antes da maternidade, eu sempre sempre sabia que eu queria ter filhos, né? E sempre adorei crianças, até quando eu era adolescente eu me lembro que eu queria ter uma creche. E sabia que um dia eu teria filhos, assim, com certeza. Não... Depois de um tempo eu comecei a pensar que eu sempre queria ter filhos, por exemplo, ali por volta dos 30, assim, primeiro. Opa! Mas, em geral, assim, o que eu acho? Eu acho que antes, apesar de eu gostar de crianças e tal, e adorar bebês, eu tinha bem pouca noção do que realmente se tratava. Uma das coisas é a questão da gente se doar muito, né? Da gente passar o primeiro plano da nossa vida para outras pessoas e não pra gente mesmo. E a gente sempre, isso antes, então eu pensava obviamente mais em mim, mais nas coisas que eu queria fazer, nos meus goals, né, goals, tipo, meus objetivos e tal. E não quer dizer que agora eu não pense, mas com certeza tem outras pessoinhas que vêm em primeiro lugar agora. Então essa é uma das diferenças. Hoje em dia, acho que meio que involuntariamente eu acabo né, tendo muito mais objetivos, alcançar objetivos deles e botando às vezes algumas coisas em segundo plano, aquelas que são mais minhas pessoais, por questões de tempo mesmo e de como as coisas vão, as crianças são pequenas, precisam de atenção. Então essa doação também do nosso tempo, da nossa energia, que é uma coisa que obviamente era bem diferente de ser antes de ser mãe e depois. A questão de paciência, que era uma coisa que a gente, né, às vezes subestima assim, mas depois que tu tem filhos, tu vê que o quanto é importante ter paciência, ser perseverante e a questão da doação também, né? Doação de várias coisas da gente para outras pessoas. E outra coisa, então, que eu gostaria, que eu acho que é bem diferente de eu antes e depois, eu acho que tem a relação de eu ter sido antes de ser mãe eu estava no Brasil e depois de ser mãe eu tô aqui no Canadá. Então muitas coisas pessoais minhas mudaram em relação ao meu jeito de ser, as coisas que eu, né, considero na minha personalidade que mudaram. Então acho que algumas coisas do Canadá se transformaram em coisas que eu adquiri no antes e depois de ser mãe, assim. Questões de criação dos filhos, que a gente já falou num outro vídeo, mas essa questão de aplicar algumas coisas que a gente viu aqui, que eu vi aqui, então que são diferentes do que eu achava certo antes de ser mãe e depois. E depois de ser mãe aqui, no caso. E eu acho que em geral também a questão da gente, eu acho que é inevitável assim, a gente querer ser uma pessoa melhor, né, quando a gente vira mãe. Porque você quer passar o melhor do que você tem
para os seus filhos, né? Então, eu acho que todo dia eu tento ser uma pessoa melhor para eles. E acho que se a gente é uma pessoa melhor, a gente passa isso para eles, né? Então, é uma coisa bem marcante, eu acho, de mim antes e depois. Mas uma das coisas que eu sempre falo é a questão de eu ser bem sem noção, assim, de adorar crianças e bebês, mas eu não sabia muito o que realmente levava pra gente fazer o papel mesmo de mãe na prática, assim, né? Então eu achava assim, ai, tão bonitinho e tal, mas não pensava nas horas sem dormir, não pensava toda nessa parte que, digamos, não é tão positiva, mas com certeza também não sabia de toda essa imensidão de coisas positivas que é ter filhos e que realmente, quando você vê a carinha deles, o sorriso, ganha um abraço que você vê, como vale a pena. Então, acho que é isso. Essas as grandes diferenças que eu vejo em mim. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas coisas que vocês gostariam de compartilhar sobre isso, fiquem à vontade de escrever aqui nos comentários do vídeo, ou no Facebook, ou lá no blog. Também eu tô lá no Instagram, então vocês podem dar uma passadinha lá. Tem muitas fotos de bebês agora, e das meninas e dos cachorrinhos. Então fiquem à vontade de seguir a gente lá pelas redes sociais. Um abraço! E até o mês de abril com mais um Mães no Canadá.